Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Moroni, tenho 24 anos, sou casado há 9 meses com a mulher mais linda do mundo. Atualmente estou trabalhando na área de BI, tá? Eu trabalho com tecnologia. Gosto de tocar violão, passar um tempo de qualidade com a família e amigos. Gosto de ir pro parque, na praia, enfim. Essas são as coisas que eu gosto de fazer, tá? Sou natural de Florianópolis, moro em Santa Catarina, tá? Atualmente não moro em Florianópolis, mas continuo morando em Santa Catarina. Bom, hoje eu me deparei com essa questão, assim, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas, bom, hoje eu me perguntei. Não quer dizer que eu tô perdido, tá? Mas eu acho que essa pergunta, ela se repete em alguns momentos da nossa vida, tá? Talvez não com 20 e poucos, às vezes com 16, 18, 30 e poucos, 40 e poucos. Independente da idade, eu acho que esse tipo de pergunta ela acaba se repetindo em alguns momentos da nossa vida. Então, você já chegou aos 20 e poucos anos e tem se sentido perdido a respeito da sua vida? Bom, esse é um questionamento que, por vezes, eu já me fiz, né? Já me fiz, na verdade, algumas vezes já. E, como eu falei, né? Não só com 20 e poucos, mas talvez com 16 anos, com 18 anos. No início de cada fase da vida eu me senti um pouco perdido, né? E assim, bom, tô gravando esse vídeo aqui agora e já quero deixar claro, né? Qual que é o propósito desse canal, tá? Talvez vocês percebam facilmente que eu não tenho ainda desenvoltura suficiente para poder ser um grande youtuber, mas eu tenho o desejo aí, a vontade de contribuir, né, trazer valor aí para vocês de alguma forma, tá? Até meu propósito, na verdade, não é ser influenciador nem nada, eu quero trazer reflexões aqui e quem sabe aí ajudar vocês, te ajudar em alguma coisa. Então, o propósito do canal aí é refletir sobre a vida, trazer discussões reais, tá? Através de leituras que eu faço, das minhas percepções de finanças, né, do mercado. Eu sou uma pessoa que é muito envolvida, né, no mercado financeiro. Eu gosto bastante, já trabalhei já na área, enfim. Tenho uma conexão legal aí com isso e mais pra frente, nos próximos vídeos, eu posso discorrer mais profundamente sobre o assunto, até contar minha experiência, né, como eu iniciei, como eu comecei, enfim. Carreira e propósito, tá? Rejeitar conteúdos artificiais e autoajuda genérica. Bom, esse aqui é um ponto muito importante, tá? Porque eu sou um consumidor assíduo do YouTube, tá? Eu acompanho alguns canais aí famosos, mas percebo que alguns deles, uma hora ou outra, acabam se rendendo aí a conteúdos bem artificiais e de autoajuda genérica, tá? Então esse aqui não é meu propósito, é trazer algo bem real aí que a gente possa gerar uma conexão legal e trazer aí um conteúdo enriquecedor, tá? Então assim, ainda falando sobre o canal, tá? Meu convite para você, né, é que a gente possa transformar esse espaço aqui, tá, em um ambiente de diálogo, tá? Porque assim, o canal, os vídeos, eles são um monólogo, né? Eu falo, eu falo, eu falo e você escuta. Mas se você não participa comentando, não deixa suas percepções lá, ele se mantém um diálogo, né? Então, ele se mantém um monólogo. Então, vamos compartilhar as suas experiências, percepções, perspectivas, transformar esse canal aqui, esse ambiente em um diálogo, tá? Então, sinta-se confortável em compartilhar comigo suas experiências e eu prometo que tentarei, assim, participar de todos os comentários ali e até com certeza utilizarei alguns nos próximos vídeos, ok? E aí fica a frase aí, final, achei uma frase legal de compartilhar com vocês. Eu também estou aqui vivendo no mesmo mundo que você. Então acho que hoje no mundo informatizado, das mídias, enfim, acaba que essa distância que a gente está um do outro
nos gera um sentimento de talvez descolamento da realidade, né? Mas não, eu, aqui Moroni, estou vivendo no mesmo mundo que você, fique tranquilo, tá? A gente vai falar sobre coisas reais. Então, qual que é a reflexão central aqui desse vídeo, tá? Já acabamos essa parte de introdução, mas qual que é a reflexão central desse vídeo, né? Voltando lá para o início, chegamos aos 20 e poucos, aos 16, aos 18, aos 40, 50, enfim. E temos, né, estamos nos sentindo perdidos. Esse é o seu caso? Eu queria trazer uma reflexão agora um pouco mais profunda, tendo em mente esse questionamento, tá? Mas queria que você pudesse refletir agora sobre o início da sua vida, tá? E todas as coisas que compuseram aí esse início, tá? Então, bom, o início da vida, né? Vamos trazer aí uma introdução legal sobre isso. O início da vida, na minha percepção, ele se compõe de acontecimentos, né? De consequências externas, né? Coisas que nós não podemos controlar, e parte disso é percepções nossas do ambiente, do meio, enfim, nossas escolhas. Então a vida, ela tem esses dois componentes, né? Então são coisas externas, são acontecimentos externos, e também são nossas próprias percepções, nossas decisões, falhas, acertos. E aí se compõe aí o início da nossa vida, a formação do nosso caráter, enfim, tá? Então, para que a gente possa, né, compreender o início da vida, a gente precisa aceitar a verdade de que esses dois polos, né, de coisas externas e nossas decisões, coisas internas, vamos dizer assim, elas formam quem nós somos, né? E isso nos traz uma formação do presente, tá? Quem nós somos hoje, né, no caso. Eu gostaria de entrar nesse assunto. Por quê, né? Qual que é a minha reflexão a partir disso, né? Então, durante, né, eu estar planejando esse vídeo, eu comecei a lembrar de um acontecimento, né, que eu tive quando eu era uma criança, né, na minha infância. E esse acontecimento foi muito interessante como ele se encaixou com esse vídeo aí, como que ele vai introduzir legal, né, e vai conectar o início da vida com esse questionamento, né, de agora. Bom, enfim, eu tinha que fazer uma atividade, tá? Tinha que produzir, não sei, um desenho, não lembro o que era exatamente, mas eu precisava dos lápis, né, para poder fazer a atividade. E quando eu fui pegar os meus lápis no estojo, eles não estavam lá. E eu tinha lápis, obviamente, mas eles não estavam lá. E, bom, diante desse acontecimento, eu tinha algumas opções. A primeira delas, né, era aceitar que eu não tinha lápis e talvez reclamar e perguntar por que comigo, por que assim, ou ficar com vergonha também e não pedir lápis para ninguém e não ter produzido a atividade, né, e não ter recebido a nota por não ter produzido a atividade. Então eu tinha essa opção, ou eu poderia ir buscar e tentar entender quem que pegou meus lápis, ou poderia pedir lápis emprestado, poderia ter eu tinha N possibilidades, né, diante desse acontecimento. E vou ser sincero que eu não lembro ao certo o que aconteceu, mas eu lembro que eu consegui lápis, tá? Eu acho que eu pedi emprestado. Mas e se eu não tivesse pedido? E se eu tivesse aceitado a situação, ficado com vergonha e não tivesse decidido resolver esse problema?
como é que isso se refletiria na minha situação atual hoje? E como essas coisas, né? Esse foi um exemplo bem assim, bem pequeno, mas que tem um significado muito grande no nosso momento atual, né? O momento da nossa vida. Que tipo de acontecimentos se deram no início da nossa vida e que formaram quem nós somos hoje, tá? Bom, e se eu tivesse sido a criança que, por vergonha, não tivesse pedido um lápis ou resolvido a situação? No mínimo, é importante que hoje eu tenha consciência disso, né? Para que eu possa trabalhar nesse comportamento, nesse caráter que foi formado, conscientemente buscar mudar isso, para que isso não continue me atrapalhando na minha vida agora, tá? Então, esses acontecimentos, eles se repetem na nossa vida e tem o mesmo padrão. Tá? Muitas vezes vai ser o ladrão de lápis, ou N situações aí na nossa vida profissional, na nossa carreira, no nosso trabalho, com a família, lidando com um relacionamento, esposa, namorada, enfim, isso vai se repetir. E como eu falei, é preciso que a gente tenha consciência, né, do que aconteceu lá, né, e na grande maioria das vezes é um indicador do como está aqui. E com a consciência disso a gente pode trabalhar para poder melhorar e consertar isso que aconteceu, tá? Eu não vou entrar no mérito do porquê que as pessoas decidem essas coisas diferentes. Como eu falei, existem no início da vida, a gente vai voltar naquele assunto, no início da vida existem acontecimentos externos, percepções internas, né? Ou seja, as decisões que tu toma. E muitas vezes o conjunto dessas coisas te forma a tomar essas decisões aí que muitas vezes não são as melhores decisões e as decisões que vão te ajudar a ser uma pessoa de sucesso, a ser uma pessoa que vai em frente hoje em dia, né? Mas o importante é a gente identificar esses padrões e trabalhar em cima disso, tá? Bom, eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto, tá? Esse é um vídeo bem assim resumido. Eu trouxe um pouco ali da introdução, do propósito do canal, trouxe um questionamento, uma reflexão que eu gostaria que vocês tivessem, tá? A respeito ali do momento de vida atual, de se sentir perdido. E começando ali, a gente está engatinhando ali sobre aquele assunto do início da vida, dos acontecimentos percebidos, das decisões que a gente toma, que formam o nosso caráter e que vão nos levar a tomar certas decisões hoje em dia, né? E essas decisões de hoje em dia podem estar nos levando a esse momento, né, de estar perdidos, né? Bom, será que eu faço uma faculdade? Nossa, eu nem consegui estudar para vestibular, não consegui passar no vestibular, não consegui passar naquela entrevista de emprego, não estou conseguindo me passar em entrevistas de emprego, não sei porquê, eu não consigo me desenvolver, não consigo me colocar, não consigo nem manter a cabeça levantada, mostrar confiança, não consigo. Então, agora é o momento de a gente olhar nas coisas que aconteceram, as coisas que aconteceram, e começar a entender que essas coisas muitas vezes são respostas, são indicadores do que tem acontecido hoje em dia. Bom, de resumo, tá? A gente precisa assumir a responsabilidade, tá? Sobre as coisas que têm acontecido e começar com as pequenas coisas, né? Muitas vezes a gente tenta ver um vídeo no YouTube, ver esse vídeo aqui no caso, e já tenta fazer, mudar tudo de uma vez só.
Bom, começamos com pequenas coisas, tá? No próximo vídeo eu gostaria de falar um pouco mais sobre essas pequenas coisas, sobre assumir a responsabilidade e vou trazer ainda um pouco desse assunto, tá? Para poder conectar bem com isso. Mas acho que por hoje é só. Eu acho que eu consegui discorrer bastante aí sobre o assunto, consegui trazer um pouco aí do propósito do canal, enfim. E é isso aí. Até mais.